o convite feito pelo reverendo Ivo, conselho da igreja, de poder participar de uma data tão significativa, o aniversário de 61 anos da Igreja Presbiteriana do Meia, uma igreja que tem me abençoado desde sempre. Eu me lembro quando eu era adolescente na Igreja do Rio, eu vinha participar das programações de UPA aqui na Igreja do Meia. Tenho vários amigos, pessoas muito queridas que são daqui, e me sinto privilegiado de mais uma vez pregar no aniversário da Igreja Presbiteriana do Meia. A convite do reverendo Ivo, amigo querido, um pastor que é uma referência para mim, e eu sempre falo isso para ele. Eu digo: Ivo, eu quero, quando eu chegar a sua idade, ele não é não, ele é bem jovem, mas eu falei: eu quero ter esse coração que você tem, ensinável. Eu quero ter sempre, eu me espelho muito em você, e sou muito abençoado pela vida do reverendo Ivo, da Meire, da sua família, e não obstante que o nome da minha filha também é Mariana. Olha aí que coisa boa. Mas, irmãos, eu quero começar hoje dizendo uma coisa que aconteceu, que vocês não sabem, mas eu preciso contar essa história para vocês. Reverendo Ivo hoje me mandou uma mensagem: André, tudo certo? Eu falei: olha, tudo certo. Aí ele falou assim: olha, não esqueça o blazer, teremos Santa Ceia. Eu falei: não, claro, problema nenhum. E aí minha filha em casa, 2 mesezinhos ali, aquela correria tal e tudo mais, me despedi da minha esposa, tinha colocado o blazer em cima da mesa da sala, e aí pego as coisas, venho de carro. Quando eu estou no pedágio da linha amarela, eu me pergunto: cadê o blazer? Eu falei: eu não acredito que eu esqueci o blazer. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei: reverendo Ivo, me perdoa, eu esqueci o blazer, eu coloquei em cima da mesa. Ele falou: não tem problema. E quer saber? Tirou o blazer dele para estar igual a mim aqui hoje. Isso tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje aqui. Nós vamos falar sobre identidade. E a nossa identidade, em muitos momentos, nós vamos precisar descer ao encontro de pessoas. E nós podemos fazer isso com tranquilidade, em ajudar pessoas, em acolher pessoas. Nós podemos abraçar pessoas que estão perdidas e trazê-las para perto no poder do Evangelho, porque nós sabemos quem nós somos em Cristo: discípulos, filhos amados do Pai. E eu quero hoje, juntamente com você, pensar numa história onde Jesus confronta uma mulher para falar acerca da sua verdadeira identidade. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em João capítulo 4. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler esse texto, um texto muito conhecido, do encontro de Jesus com a mulher samaritana. João capítulo 4, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor para nós diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali estava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus
não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: o que perguntas, ou por que fala com elas? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nós, como igreja, nós temos uma grande missão. Nós fomos chamados por Deus para sermos sal da terra, luz do mundo, não em 1922, mas em 2025. Nosso tempo, com as suas particularidades, tem os seus desafios. E a nossa mente, ela funciona como um paraquedas. Eu queria que você agora abrisse um pouco a sua cabeça, porque eu vou te fazer uma pergunta e eu queria que você respondesse a você mesmo. Quais são os grandes desafios do nosso tempo, da nossa geração, da nossa era? 2025. Quais são os grandes dilemas do coração do homem? Quais são as grandes crises experimentadas no nosso tempo, vivenciadas no nosso tempo? Eu não estou falando aqui da crise política, da crise econômica, de um caos social, mas eu estou falando daquela crise aqui dentro, da alma, do coração, que aponta para a noite escura da alma, onde homens e mulheres, muitas vezes, não conseguem ter paz sequer para encostar a cabeça no travesseiro. Quais são os grandes dilemas do coração do nosso tempo, que mexem profundamente com as pessoas? Sem sombra de dúvidas, são inúmeras crises, mas há uma grande crise
que perpassa os tempos e que é uma crise presente no momento em que nós vivemos, que é a chamada crise de identidade. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Qual o meu valor? Qual o meu papel no mundo? Vale a pena viver? Qual o sentido da vida? Qual o sentido da existência? E essas são perguntas que muitas pessoas que estão aí fora e que você passa por elas todos os dias, são as perguntas que elas estão fazendo. As pessoas, elas estão constantemente levantando essas perguntas. Eu não sei se você percebeu, mas a história que a gente leu hoje aqui, relatada em João capítulo 4, a história dessa mulher samaritana, é um exemplo poderoso de uma mulher que tinha uma enorme crise de identidade. Ela era profundamente marcada pelo seu passado, pelas suas escolhas, pelos rótulos que haviam colocado nela. Isso trazia um fardo, um grande peso, uma preocupação, um senso de rejeição. Só que quando ela se encontra com Jesus, ela percebe, ela descobre que a sua verdadeira identidade não está no passado que a persegue, mas na graça que transforma. E eu penso que nesse momento em que nós estamos, como Igreja Presbiteriana do Meia, celebrando os nossos 61 anos de existência, nós precisamos pensar a missão como igreja e os desafios que existem para nós como igreja. E eu entendo, e eu tenho a plena convicção de que nós precisamos dizer ao mundo, mostrar às pessoas quem nós verdadeiramente somos, e aqueles que ainda não conhecem podem ser em Cristo Jesus. E o texto ele começa mostrando para nós um problema. Se você olhar com muita calma, você vai perceber que aquela mulher, ela era uma mulher marcada pelo seu passado. Na verdade, ela vive num contexto de muita marginalização e preconceito. Por quê? A identidade dela era marcada por 3 aspectos principais. Primeiro, sua etnia. Em segundo lugar, seu gênero. Em terceiro lugar, o seu passado pessoal. Primeiramente, como samaritana, ela era rechaçada pelos judeus. Samaria e Judá haviam desenvolvido uma inimizade histórica. Existem inúmeros motivos, inúmeras possibilidades. Os estudiosos bíblicos relatam vários porquês disso acontecer, mas ninguém chega a um consenso. Mas a verdade é que os judeus não se davam com os samaritanos. E aquela mulher, uma mulher samaritana, estava ali naquele poço e tem aquele encontro com Jesus. Só que isso era uma grande marca no seu coração. Em segundo lugar, ela era mulher. E naquele contexto, naquele tempo, naquela época, ela era vista como inferior numa sociedade que era uma sociedade patriarcal. As vozes femininas, naquele tempo, eram frequentemente silenciadas, desvalorizadas. Só que Jesus se dirige a ela, um judeu. E ele faz isso em público. Ele quebra as barreiras sociais e culturais. Mas em terceiro lugar, e aqui talvez o que está mais em voga nesse texto, aquela mulher era muito marcada pelo passado. Porque se você reparar, o passado daquela mulher é marcado por relacionamentos fracassados. 5 maridos ela já teve. E quem ela tinha ao seu lado agora já nem era seu marido. Esse é um detalhe revelado por Jesus. Mas Jesus aqui ele não quer expor
ele não quer levantar a vergonha daquela mulher, mas ele quer expor a dor daquela mulher e dizer: olha, eu conheço a sua dor, e mesmo conhecendo e sabendo da sua dor, na sua totalidade, eu estou aqui, eu sou, eu que falo contigo. É maravilhoso a gente perceber que quando nós somos alcançados por Cristo, Ele revela quem nós verdadeiramente somos. Mas quando a nossa identidade é moldada por nossas falhas, nós nos tornamos prisioneiros de um ciclo de vergonha, de autocondenação. Mas entenda, meu irmão e minha irmã, Jesus, ele veio exatamente para quebrar essas correntes e redefinir quem eu e você somos à luz da sua graça. Você não é o que o seu passado aponta para você? Você não é aquilo que os outros dizem a seu respeito? Você é aquilo que Jesus diz que você é. Ele conhece você. Ele conhece o seu coração. Só que o texto ele continua. E ele aponta para uma perspectiva que toca o nosso mundo hoje. Porque esse problema do texto, ele é também um problema vivido hoje. Porque muitos de nós hoje experimentamos crises de identidade muito semelhantes à crise daquela mulher. A gente vive o quê? Numa cultura que está nos bombardeando a todo momento com padrões que são padrões irreais de sucesso. Você quer ter valor? Você precisa ser assim, você precisa fazer aquilo. Você quer ter valor? Você precisa ter uma conta na internet, muitos seguidores. Você precisa, sabe? E as pessoas, elas se acham sempre insuficientes. Eu tenho a história de um amigo, e essa história para mim é fantástica. Ele, para tentar se aproximar do filho, ele começou a jogar videogame com o filho. Seu filho tinha 10 anos. E aí ele pesquisou na internet e comprou uma TV, que era a melhor TV para videogame, com uma taxa de atualização de hertz. Eu não entendo muito bem desse negócio. E era uma TV caríssima. Ele comprou a TV e teve que um camarada instalar a TV para ele. Quando ele instalou a TV, ainda nos primeiros dias da TV instalada, ele vê um comercial na televisão de um lançamento de uma TV mais nova que a dele, melhor do que a dele. E ele falou: poxa, mas peraí, eu paguei tão caro nessa TV. E ele percebeu que essa é uma busca do ser humano, que a gente coloca: eu preciso galgar algo melhor, mas sempre vai aparecer algo maior e melhor do que isso. E a gente vive hoje cercado por esses padrões irreais de sucesso, de beleza, de aceitação. E nós somos tentados a definir quem nós somos com base nas nossas realizações, na aprovação dos outros. Ou até mesmo, nós achamos que quem nós somos é fruto das nossas falhas e do nosso passado. Existem muitas pessoas hoje que vivem em busca de uma validação externa. E essa busca por validação externa nos deixam pessoas vazias. Essa validação externa, essa busca por validação, nos tornam pessoas cansadas. Quantas pessoas hoje perderam o brilho de ver a vida? Acham que a vida já não tem mais sentido. São pessoas que estão extremamente cansadas, machucadas, exauridas. A gente busca muitas vezes em relacionamento o sentido da vida, na carreira, até mesmo na religião, um senso de propósito e de valor. Mas muitas vezes a gente volta a estaca zero, ao mesmo ponto de partida. A gente encontra um coração vazio. A gente vive hoje num mundo onde as pessoas estão desesperadamente buscando validação em fontes que jamais poderão satisfazê-las.
E assim como aquela mulher no poço, nós estamos muitas vezes voltando às fontes secas, na esperança de que dessa vez nós seremos saciados. Sabe o que nós estamos buscando? Algo que somente Jesus pode preencher. Algo que somente Jesus pode fazer. Só que o texto, ele revela para nós o profundo amor e a graça maravilhosa de Deus. Jesus, ali naquele poço, começa a desenvolver um diálogo com aquela mulher. Aquela mulher, ela tem uma falsa concepção da identidade de Jesus. Ela pergunta a Jesus, depois do seu pedido, ela fala: então, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela tinha uma visão equivocada de Jesus, muito distante, muito distorcida de quem ele verdadeiramente era. E Jesus, ele fala: olha, se você soubesse quem está diante de você, você pediria água viva, e eu te daria, que a água que eu tenho, aquele que beber do seu interior, fluirão rios de água viva. E aquela mulher, ela responde com a sua típica superficialidade e com o seu pragmatismo, porque, preste atenção, era mais ou menos meio-dia, não tinha ninguém indo ao poço nesse horário buscar água. Por quê? Deserto, calor. Entenda, por que aquela mulher estava indo naquele horário? Porque ela sabia que não ia ser vista por ninguém. Ela não queria ser vista por ninguém, porque quando as pessoas... Sabe aquela pessoa que quando passa na rua, as pessoas atravessam para o outro lado? Essa era a realidade dessa mulher. Ela era mal vista, mal falada, ela era famosa na cidade. E ela vai ao poço, meio-dia, porque ela não queria ser vista por ninguém. E ali, diante dessa palavra de Jesus, o que ela diz? Ah, Senhor, me dá então sempre dessa água, para que eu não precise mais vir aqui buscá-la. Percebe o pragmatismo? Percebe a maneira usurária, a relação que ela quer ter aqui com Jesus? Resolve o meu problema, resolve a minha dor. Ela sempre olhou para as pessoas assim. Ela sempre olhou para a vida a partir dessa perspectiva, dessa superficialidade vazia, desse pragmatismo que não leva a lugar nenhum. E Jesus se revela àquela mulher. A conversa se aprofunda e ela diz, até o momento que ela fala: eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. E quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas. Irmãos, nesse momento acontece uma das coisas mais emblemáticas para mim no Novo Testamento. E tempos atrás, quando eu me debruçava sobre esse texto, fazendo um estudo muito profundo dele, eu me vi diante de uma grande emoção ao perceber o que estava acontecendo aqui. Se você olhar, a realidade dos fatos é que aquela era uma mulher desprezada, aquela era uma mulher rotulada, aquela era uma mulher que tinha uma profunda crise de identidade, mas que tinha agora o Salvador diante dela. Nessa hora em que ela fala: eu sei que há de vir o Cristo, o Messias, e quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas. Jesus olha no fundo dos olhos dela e ele responde duas coisas. Perceba, olha aqui para mim. Ele diz assim: eu sou. Essa é a primeira resposta que ele dá. Eu sou. Se você conhece um pouco a Bíblia, você vai se lembrar que Deus, no Antigo Testamento, quando se revelava, geralmente ele dizia: eu sou. Só que Jesus não para por aí, a sua resposta não para por aí. Ele diz: eu sou, eu que falo contigo.
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Soberano, estava agora diante de uma mulher que vivia uma grande crise na alma e no coração. Uma mulher que era marcada pelo seu passado, rejeitada na sua sociedade, e ele se revela a ela, mostrando o grande amor que ele tinha pela vida dela. Ele se revela como Messias. Messias. Qual é o papel do Messias? Vir salvar. Ele fala: eu sou o Messias. Eu que falo com você. Nesse momento, os discípulos chegam e há uma imagem, há um versículo aqui que passa desapercebido, e que muitas vezes a gente lê a Bíblia e assim, é aquele versículo assim que parece que não tem muito sentido, não tem muito valor, mas é o versículo de número 28. Se puder projetar o versículo 28 aqui, eu acho que seria muito importante a gente olhar nesse momento para esse versículo. Versículo 28, João 4, 28. Fala assim: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. E o versículo continua dizendo que ela diz que, olha, será que eu encontrei o Messias? Vocês precisam vir ver aqui o que aconteceu. Só que preste atenção no detalhe desse texto. O cântaro foi deixado no chão. Em outras palavras, ela saiu correndo dali. Ela, assim como eu, que esqueci o blazer, ela deixa o cântaro. Aquilo não tinha mais porquê dela estar segurando, ela simplesmente vai. E você deve conhecer o capítulo 4 de João, você já deve ter lido ele todo. Você viu que aquela mulher se tornou uma grande missionária em Samaria. Ela se tornou um poderoso instrumento nas mãos de Deus, e por meio dela, e o texto termina, o capítulo termina dizendo que eles agora acreditavam em Jesus, não porque ele estava ali, mas por causa do testemunho da mulher. Gente, olha aqui para mim. Aquela mulher deixou de ser uma mulher marcada pelo seu passado para ser marcada por Jesus. Jesus revelou a ela a sua verdadeira identidade. E a sua verdadeira identidade não estava no seu passado, nas escolhas equivocadas que ela fez, nos relacionamentos, na sua busca interior, tentando preencher o seu vazio. Jesus olhou para ela e disse: eu sou o Messias, eu que falo com você, eu sou o teu Salvador, eu sou aquele que desceu e que veio ao mundo para salvar, e eu estou aqui diante de você. Deixa eu abrir um parênteses aqui nesse texto, porque muitas vezes a gente olha para essa história e a gente traz, assim, a gente escuta algumas aplicações que são aplicações muito distantes da realidade. Vou dar um exemplo aqui para você. Jesus poderia muito bem ter falado o seguinte: mulher, vem comigo, vamos até a praça de Samaria, quero que você venha aqui comigo e, olha, discípulos, mandem chamar toda a cidade para se reunir lá na praça de Samaria. E ali diante daquela praça, diante dos samaritanos, ele poderia fazer o seguinte: olha, vocês estão vendo essa mulher aqui que vocês rejeitaram tantas vezes, eu quero que agora vocês a tratem com dignidade. Eu quero que agora vocês a tratem com valor. Eu quero que agora vocês respeitem essa mulher. A pergunta que eu faço para você é: se Jesus tivesse feito isso, o problema do coração daquela mulher teria sido resolvido? Não. Em outras palavras, Jesus não veio para restaurar a dignidade daquela mulher.
Jesus veio para restaurar o seu coração. Ele veio para ser o seu Salvador e para mudar toda a sua vida. Dar a ela um novo coração, para que ela entenda agora a sua nova identidade em Cristo. Quem você verdadeiramente é, meu irmão e minha irmã, não está no seu passado, não está nos projetos que você fracassou. A sua identidade, ela não está atrelada às frustrações que você já teve, ou nas incontingências que você já teve diante de você. A sua identidade está em Cristo Jesus. E sabe o que Jesus diz que eu e você somos? Somos filhos amados do Pai. Somos novas criaturas. Fomos justificados. Deus olha para mim e para você que estamos em Cristo como pessoas justas, justificados, pois mediante a fé tenhamos paz com Deus. Jesus olha para você como um filho e Ele é um Pai perfeito. Jesus olha para você como alguém totalmente, plenamente amado, aceito, acolhido. Você faz parte da família de Deus e essas são as verdades do Evangelho. Você não precisa mais viver em busca de coisas, de realizações, achando que o seu valor estará se as coisas derem certo na sua vida. Não. O seu valor está em Cristo. Ele é suficiente para você. Jesus é tudo que você precisa. A resposta está em Jesus, porque o significado da sua vida, o motivo de você existir, está em Cristo. Por isso, creia em Jesus, descanse em Jesus, confie em Jesus, seja conduzido por Jesus e viva a vida que Ele preparou para você. Aquela mulher saiu dali, deixou o seu cântaro e foi à cidade. Eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, que Cristo ele não vem apenas para nos confortar em momentos difíceis, mas Ele vem para nos dar uma nova visão de quem nós realmente somos. Em suas mãos, a nossa identidade, ela não é mais um reflexo do nosso passado, mas é um reflexo da redenção que Ele nos oferece. Por isso, saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã, você é conhecido por Deus. Deus sabe quem você é. E quando a gente entende que nós somos conhecidos por Deus, nós entendemos que Ele nos libertou das correntes de um eu construído sobre falsas expectativas, porque em Cristo Jesus nós somos chamados a viver, não como quem busca aceitação, mas nós podemos viver agora como aqueles que foram plena e totalmente aceitos e acolhidos por Ele. Eu quero terminar essa mensagem perguntando a você, aonde que você tem buscado a sua identidade? Nas suas realizações, no seu trabalho, na sua empresa. Você tem buscado que as pessoas respeitem você, valorizem você. É importante para você ser alguém reconhecido. Você acha que o seu valor está nisso? Que a sua identidade está nisso? Queria que você refletisse hoje sobre as fontes aonde você tem tirado o seu valor e a sua autoestima. Quero perguntar a você também, será que o seu passado, o que aconteceu lá atrás, tem influenciado você na maneira como você se vê hoje? Queria que você pensasse nas experiências passadas, nos erros, nos fracassos que você já teve. Será que esses elementos de alguma maneira têm influenciado o seu coração hoje?
Em terceiro lugar, saber que você é amado por Cristo e que nele você tem uma nova identidade. Como que essa verdade pode mudar a maneira como você vive? Saber que você foi aceito, acolhido, amado, que você é um filho amado do Pai. Como que isso pode te dar uma nova perspectiva diante dos desafios que você tem hoje? Amanhã, não sei. Você vai encontrar alguns gigantes que precisam ser vencidos. Mas se ao olhar para esses gigantes, você se lembrar, sim, eu sei, eu sou um filho amado do Pai. Eu fui aceito, acolhido. Eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Eu fui justificado. Eu fui regenerado. Cristo me salvou. A minha vida está oculta em Cristo. Como que essas verdades podem trazer a você uma nova perspectiva e um novo olhar para os desafios que estão diante de você? Eu queria terminar essa mensagem hoje, porque hoje a gente celebra 61 anos da igreja. Essa é a realidade que nós encontraremos aí fora. Pessoas que vivem grandes crises de identidade. Mas sim, eu e você podemos mostrar para elas que elas não são necessariamente aquilo que aconteceu no passado. Que quando nós cremos em Jesus, nós entendemos verdadeiramente o porquê de nós estarmos aqui e quem nós verdadeiramente somos aos olhos de Deus. Eu gostaria de terminar essa mensagem orando com você. Você que tem vivido talvez uma crise nessa área. Você que olha para o seu passado e fala assim, cara, o meu passado ele ainda me influencia. Eu ainda fui muito marcado por algo que aconteceu lá atrás. Mas hoje a palavra do Senhor está dizendo para você que Deus ele não olha para o seu passado. Ele olha e ele conhece quem você verdadeiramente é. Você é um filho amado, uma filha amada, aceita. Você faz parte da família de Deus. Deus em Cristo ama você. Eu sou eu que falo contigo. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos colocar a nossa vida, o nosso coração diante de Deus.